Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, turma da leitura compartilhada do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, de Augusto Cury. Iniciaremos hoje o capítulo 13, último capítulo, por sinal, com o tema Introduzindo as funções mais importantes da inteligência, reciclando a competência predatória. As metas de Cristo não poderiam ser cumpridas se houvesse um clima de competição predatória e de individualismo entre seus discípulos. A existência desse clima destruiria completamente a construção da história de amor, da unidade, da sabedoria, da solidariedade que ele propunha. Como Cristo poderia transformar intrinsecamente o ser humano se a tendência natural deste é se colocar acima dos outros e querer que o mundo gire primeiramente em torno das suas próprias necessidades? Reverter esse quadro era um dos maiores e mais difíceis desafios de Cristo. O pensamento do Mestre vira de cabeça para baixo os paradigmas do mundo moderno. Nele não há espaço para competição predatória. No seu projeto, o individualismo é uma atitude pouco inteligente. Ele estabelece avenidas de um modelo inovador de relacionamento. Entre seus princípios fundamentais estão aprender a cooperar mutuamente e aprender a se doar sem esperar retorno. O capitalismo se alimenta da competição. Sem esse processo, o capitalismo estaria morto. A competição estimula o desempenho intelectual e melhora a qualidade de produtos e serviços. Todavia, quando é predatória, ou seja, quando considera as metas a serem atingidas mais importantes do que o processo utilizado para atingi-las, torna-se desumana e destrutiva. A competição predatória anula os valores altruístas da inteligência, anula a humanidade dos competidores. Na escola de Cristo, não se admite qualquer tipo de competição destrutiva, que anule ou prejudique o outro. Existe uma competição totalmente diferente da que estamos acostumados, uma competição saudável e sublime, ou seja, uma competição para servir os outros, para promover o bem-estar deles, para honrá-los, para cooperar mutuamente, para ser solidário. Podemos dizer que a escola da existência de Cristo é tão admirável que seus princípios são os de uma anticompetição, na qual imperam a preservação da unidade e a promoção do crescimento mútuo. Cristo não eliminava a busca de metas pessoais, a conquista de uma recompensa mais elevada. Ele evidenciava que havia uma recompensa superior para aqueles que atingissem a maturidade interior. As metas continuam existindo, porém os processos para atingi-las são contrários ao que aprendemos. Aquele que quer ser o maior tem que se fazer menor. Aquele que quer ser grande deve ser o que mais serve. Aquele que quer ter posição privilegiada deve ser o que mais valoriza e honra as pessoas desprezadas. Onde vemos um modelo social como este? Nem os socialistas, no ápice de seus pensamentos, sonharam com uma sociedade tão solidária. O ser humano ama ser servido e reconhecido pelos outros. Ama estar acima de seus pares, aprecia o brilho social. Alguns usam até a prática do, coitadismos para ter privilégios. Usam a humildade como pretexto, ainda que inconsciente, para que as pessoas gravitem em torno delas pela miséria ou dó que inspiram. A prática do coitadismo engessa a inteligência e, quando presente nos pacientes com transtornos psíquicos, dificulta até a cura de doenças totalmente tratáveis. Por isso costumo dizer que o grande problema não é a doença do doente, mas o doente da doença, ou seja, a atitude frágil do eu diante das doenças psíquicas. Cristo era contra a prática do coitadismo. Rejeitava até mesmo qualquer tipo de sentimento de dó que as pessoas tivessem em relação a ele.
João 18:11. Sua humildade e sua simplicidade eram conscientes. Ele não queria formar homens dignos de dó, mas homens lúcidos, seguros e coerentes. Lucas 21:15. Tema: o mestre alarma seus discípulos com procedimentos impensáveis. Cristo agia como um arquiteto de novas relações sociais. Não apenas a solidariedade, a capacidade de se doar, de cooperar mutuamente, de considerar que as necessidades do outro deveriam regular as relações humanas, mas também os sentimentos mais nobres da tolerância deveriam regulá-las e até embriagá-las. A tolerância, Cristo agia como um arquiteto de novas relações sociais, não apenas a solidariedade, a capacidade de se doar, de cooperar mutuamente, de considerar que as necessidades do outro deveriam regular as relações humanas, mas também os sentimentos mais nobres de tolerância deveriam regulá-las e até embriagá-las. A tolerância é uma das características mais sofisticadas e difíceis de serem incorporadas na personalidade. É mais fácil adquirir cultura do que aprender a ser tolerante. Uma pessoa tolerante é compreensiva, aberta e paciente. Já a intolerante é rígida, implacável, tanto com os outros como consigo mesma. É prazeroso conviver com uma pessoa tolerante, mas é angustiante conviver com uma pessoa rígida e excessivamente crítica. No projeto de Cristo, as funções sociais são mantidas. Os políticos, os empresários, os intelectuais, os trabalhadores continuam desenvolvendo suas atividades profissionais. Apesar da preservação das atividades sociais, todos deveriam aprender a despojar-se da necessidade de estar uns acima dos outros. Todos deveriam aprender a exercer a cidadania e a solidariedade em seus amplos aspectos. As mudanças que eles propõem são de dentro para fora. Cristo indicava claramente que qualquer mudança exterior, sem uma reorganização interior, é mera maquiagem social. Mateus 23, 26, 27. O objetivo dele não era reformar a religião judaica. Seu projeto era muito mais ambicioso. Cristo desejava causar uma profunda transformação no cerne da alma humana, uma profunda mudança na maneira de o homem pensar o mundo e a si mesmo. Como Cristo poderia ensinar lições tão refinadas àquele grupo rude, inculto e intempestivo de jovens galileus? Como poderia ter êxito nessa empreitada se, passados tantos séculos, nós que vivemos em sociedades tão aculturadas, saturadas de universidades e informações, não escalamos os primeiros degraus dessa jornada? É possível falar por anos a fio sobre solidariedade, cidadania, amor ao próximo, capacidade de se doar e ainda assim gerar pessoas individualistas, incapazes de se colocarem no lugar do outro. Vejamos como esse mestre sofisticado agiu. Certa vez, todos os seus discípulos estavam reunidos conversando. O ambiente parecia normal. Nada de estranho pairava no ar. Então, de repente, Cristo teve mais uma atitude que deixou todos os seus discípulos perplexos. Convém dizer que o fato que relatarei ocorreu no final da sua vida e que ele tinha consciência de que sua morte se aproximava. Então precisava treinar os seus discípulos para aprenderem as mais profundas lições da existência. Àquela altura, Cristo era profundamente exaltado e admirado pelos discípulos. Toda pessoa superadmirada fica muito distante daqueles que a exaltam. Ele tinha grande popularidade. As multidões o seguiam atônitas. Os discípulos, por sua vez, estavam extasiados por seguir um homem tão poderoso a quem conferiam nada menos que o status de Deus. Os imperadores romanos queriam desesperadamente um pouco desse status
e para tanto usavam a violência. Cristo adquiriu esse status espontaneamente. Seus discípulos o consideravam tão grande que para ele Cristo estava nos céus e eles estavam aqui na terra como simples aprendizes servos. Diante disso, chegou o momento de esse mestre intrigante dar-lhes uma lição inesquecível. Quando todos o colocavam nas alturas, inatingível, ele subitamente se inclinou em silêncio, chegando ao nível dos pés dos seus discípulos. Tomou calmamente uma toalha, colocou-a sobre os ombros, pegou uma bacia de água e, sem dizer palavra alguma, começou a lavar os pés deles. João 13, 4, 5. Que cena impressionante! Que coragem e despojamento! Nunca houve quem, sendo considerado tão grande, se fizesse tão pequeno. Nunca ninguém com indescritível status de Deus fez um gesto tão humilde e singelo. Nunca o silêncio foi tão eloquente. Todos os discípulos ficaram perplexos com aquela atitude. Em Roma, os imperadores queriam que os súditos se protestassem aos pés e os considerassem divinos. Em Roma, os imperadores queriam que os súditos se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas em vez de exigir que os que foi reconhecido como Deus Em Roma, os imperadores queriam que os súditos se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas em vez de exigir que os discípulos se prostrassem aos seus pés, ele prostrou-se aos pés deles. Que contraste! Não são apenas as palavras de Cristo que não têm precedente histórico, mas também os seus gestos. Na sua época, os calçados não eram fechados, a higiene era pouca, e o pó intenso, pois nada havia calçamento nas ruas, A grossa camada de sujeira dos pés daqueles pescadores não constituía problema para alguém que conhecia a arte da humildade no seu patamar mais sublime. Cristo tinha uma coragem incomum, tanto para vencer o medo e a dor, como para ser humilde e envolver as pessoas. Imagine um grande empresário tendo uma atitude como essa diante dos seus empregados. Imagine um juiz lavando os pés de um réu ou um reitor de uma universidade com uma toalha nos ombros, procurando os calouros da sua escola, ainda inibidos com um novo ambiente para lavar seus pés. É difícil imaginar. Os gestos de Cristo são impensáveis, surpreendentes. Pedro ficou tão perplexo que quis impedir-lhe o gesto. Não compreendeu nem suportou a humildade do mestre. Há pouco tempo, o próprio Pedro o havia reconhecido como o Filho do Deus vivo, que era, aspas, um com o Pai. Ele poderia indagar: como pode alguém que considerei como Deus infinito lavar os pés de um pequeno homem finito? Cristo abalou os alicerces da sua mente e, sem dizer nada, fez Pedro e seus amigos repensarem profundamente suas histórias de vida. Pedro estava tão atônito que disse que era ele quem deveria lavar os pés de Cristo. Todavia, Cristo foi incisivo, dizendo que se não lavasse os pés de Pedro, esse não teria parte com ele. Os discípulos de Cristo não tinham prestígio social. Eram o que havia de pior em termos de cultura e educação na época. Apesar da desqualificação sociocultural, ele honrou e cuidou intensamente desses galileus. Cristo teve o desprendimento de lavar os pés dos seus discípulos. Só uma mãe é capaz de um gesto tão amável e espontâneo. Com essa atitude eloquente, ele economizou milhões de palavras e se notabilizou não apenas como um mestre inteligente e sofisticado, mas como, aspas, mestre dos mestres, da bela e imprevisível existência humana. Silenciosamente vacinou seus discípulos contra a ditadura do preconceito,
contra qualquer forma de discriminação, bem como contra a competição predatória, o individualismo e a paranoia compulsiva de ser o número um, que é um dos fenômenos psicossociais mais comuns e doentios da sociedade moderna. Tal paranoia, em vez de construir com a eficiência intelectual, pode tanto abortar a criatividade como gerar uma contração do prazer pela existência. É possível ser o número 2, 5 ou 10 com dignidade em qualquer atividade social e profissional. É possível até o ser humano se despreocupar com qualquer tipo de classificação e exercer com naturalidade as suas atividades dentro das próprias limitações que cada um possui. É possível, em algumas esferas, ir ainda mais longe, ou seja, colocar as metas coletivas acima das individuais. Esse era o ardente desejo de Cristo. Assim é. Boa noite, boa reflexão. Gratidão.